Rádio. Novelo. Novelo. Outro dia, a gente descobriu aqui na Novelo que no Ministério das Relações Exteriores do Brasil existe um cargo com o nome de Alta Representante para Temas de Gênero. Eu nunca tinha ouvido falar disso, então a conversa hoje é com a embaixadora Vanessa Dolce de Faria, que é a nossa Alta Representante para Temas de Gênero. Ela vai explicar o que significa essa posição, como funciona e se funciona. Ela vai falar também sobre outros países, inclusive aqui na América Latina, que também tem esse cargo. O Brasil está na lanterninha da paridade de gênero em tudo quanto é quesito que você quiser citar. Não só no mundo, mas aqui na nossa vizinhança latina também. E parte do trabalho dela é ajudar a tirar a gente desse buraco para a gente parar de passar vergonha no bairro. Então, Vanessa, primeiro eu queria saber como você entrou na carreira diplomática, porque a impressão que eu tenho, e eu posso estar completamente enganada, é que é meio que uma coisa de família, assim. Muitos diplomatas vêm de famílias de diplomatas. Então, esse foi o seu caso? Ou como é que você entrou? Uma coisa que você queria fazer desde criança? Eu entrei em 1999, não venho de uma família de diplomatas, eu nunca tinha visto um diplomata, uma diplomata na minha vida até entrar no Rio Branco. Passar no concurso. Mas eu tinha vontade de ser diplomata desde pequena. Primeira vez que eu falei disso para os meus pais, que a gente se lembra, eu tinha 12 anos. E assim, a reflexão de como é que eu cheguei nisso, se eu não tinha referências familiares, que sim, são comuns, né? Eu acho que hoje um pouco menos na carreira, mas quando eu entrei, ainda tinha isso, de muita gente seguir uma certa tradição familiar, mas absolutamente não era o meu caso. E aí eu acho que tem a ver com as leituras que eu fiz muito na minha infância. Tem uma coleção que me marcou muito, que chamava O Mundo da Criança, não sei se existe ainda. Era vendido, assim, eu me lembro que os vendedores de enciclopédia tocavam campainha, né? Foi o caso desses livros, minha mãe comprou. E eram livros que falavam sobre, sei lá, o que as crianças comiam na África do Sul, como era o Natal na Dinamarca, esses livros e essas leituras. Eu tinha um livro também que era a Enciclopédia dos Cachorros, em mapeamento das raças, e aí eu tinha os países dos cachorros. Essas coisas alimentaram muito a minha fantasia, o meu interesse, né? Eu tenho um irmão também, só um irmão, e ele era jogador de xadrez muito a sério. Ele participou de um campeonato mundial de xadrez, criança, que foi na Romênia, antes de cair o Muro de Berlim, em Timișoara. Então, meu pai foi com ele, a gente conseguiu um patrocínio, acho que na época da Petrobras. E aí, as histórias que meu pai contava, né, das semanas que eles passaram lá, eu devia ter uns 9 anos de idade, mesmo o contato que eles tiveram com o nosso embaixador em Bucareste, na época. São, enfim, histórias que foram alimentando, assim, um interesse muito grande por outras culturas, por conhecer o mundo. E aí eu acho que um fato muito importante, eu tive a possibilidade de fazer um intercâmbio. Eu morei na Alemanha, logo depois da queda do Muro de Berlim, então também numa época que não tinha internet. Saí do interior de São Paulo e fui morar com uma família muito diferente da minha família de origem, tenho contato com eles até hoje, mas foi uma experiência super marcante para mim, sabe? Realmente que mudou mesmo a minha percepção do mundo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu entrei na faculdade, prestei vários vestibulares, não sabia muito o que estudar, acabei optando por Direito na USP, já com a cabeça voltada para isso, né? Mas eu não tinha, Branca, muita ideia mesmo do que era carreira diplomática. Isso só foi aparecer para mim e foi um certo choque quando eu entrei mesmo, né, no Itamaraty em 1999. Na hora que você falou que quando você entrou foi um choque. Por quê? Porque era tudo muito diferente, assim, né? Primeiro, é um choque burocrático, né? A carreira diplomática tem uma dimensão de burocracia forte, especialmente no começo da carreira. Aquilo, para mim, foi uma novidade. E depois, a própria sociabilização. Vir para Brasília, naquele momento Brasília não é como é hoje, eu me sentia muito sozinha aqui. Era uma turma pequena, de 20 pessoas, só 3 mulheres. As minhas 2 colegas mulheres eram de família, né? De diplomatas, casada ou de sobrinha, enfim. Eu me sentia, assim, um peixe fora d'água, sabe? Esses primeiros anos, hoje olhando para trás, foram os anos mais difíceis mesmo para eu me encaixar e achar que aquilo lá
podia ser meu também, né? Mas depois, rapidamente, essa percepção foi mudando, porque em 2002 ganha o presidente Lula, e aí no Itamaraty a gente tem uma abertura muito grande para a sociedade civil, para o diálogo com o movimento social, enfim, uma série de coisas vão acontecendo e eu vou sempre me engajando muito e conseguindo trabalhar dessa forma. E aí também, a partir, acho que de 2005, mais ou menos, começam a ter concursos numericamente com mais vagas e também com a realização em mais capitais, né? Então, na hora que a gente abre para mais capitais e dá a possibilidade da prova ser realizada em mais lugares, você amplia um pouco o acesso, a democratização também na realização do concurso. Essas medidas, elas foram, eu acho que, efetivas para, não vou dizer mudar a cara da diplomacia brasileira, mas dar uma certa diversificada no nosso corpo de diplomatas. Você tem o cargo de alta representante para temas de gênero, né, no Ministério das Relações Exteriores. Então, eu queria saber, quando você entrou lá atrás, em 99, você disse que a tua turma só tinha 3 mulheres, essas questões de gênero eram discutidas ou era uma preocupação sua? Isso é uma coisa que você reparou ou só passava batido? Porque antigamente essas coisas passavam batido, né? Não era uma preocupação, não havia absolutamente esse olhar. Eu fui me dando conta, quando que a gente vai se transformando em mulher e vai sentindo isso foi um processo para mim, como eu acho que é para todas nós, mas naquele momento em que eu entrei, eu só me senti muito minoritária lá, mas me entendi bem com os meus colegas, a vida foi fluindo. Essas questões de gênero e de raça, elas não eram discutidas, mas elas passaram a ser paulatinamente discutidas. Então, acho que, sem dúvida, assim, um grande marcador foi no final de 2002, o Itamaraty passou a adotar uma ação afirmativa inédita e a gente foi realmente pioneiro para a raça, que são bolsas de estudo para estudante negro estudar e poder prestar o concurso. Então, a gente fez isso muito tempo antes da lei de cotas e mesmo antes das universidades públicas começarem com a política de cotas, 2004, 2005. Então, teve essa ação afirmativa voltada para a raça. E gênero foi um tema que foi, na gestão do Celso Amorim, ele foi tocado, houve pela primeira vez mulheres em posições de mais destaque, e aí começou a haver, aí a partir de 2013, uma movimentação de mulheres dentro da carreira diplomática, e o tema ganha, sem dúvida nenhuma, mais destaque a partir desse momento. Enfim, me preparando aqui para conversar com você, eu fiquei assim, meio impressionada que eu vi que a primeira diplomata brasileira, pelo que eu entendi, a primeira funcionária pública brasileira foi em 1918, uma mulher chamada Maria José de Castro Rebelo, que precisou de uma dispensa especial para poder fazer o concurso, né, porque não tinha nenhuma mulher. E aí ela passou em primeiro lugar. Mas aí depois, isso é maravilhoso, mas não foi isso que me impressionou. O que me impressionou foi que eu vi que depois veio uma reforma Oswaldo Aranha, que proibiu as mulheres de entrarem no serviço diplomático. Então eu queria saber o que é essa reforma e por que diabos o Oswaldo Aranha estava tão determinado em impedir a entrada de mulheres, porque já não tinha nenhuma, entendeu? Não tinha nenhuma. Tinha essa que entrou 2 segundinhos, né, pelo que eu entendi, ela entrou, depois ela saiu muito rápido, não chegou a ter uma carreira. Então, quer dizer, é muita raivinha o cara sair de casa para fazer uma proibição específica, né? Então, o que tem por trás disso, você sabe? Bom, primeiro que eu acho que não era só o cara, eram muitos Oswaldos Aranhas, né? Com certeza. Assim, olha, a Maria José de Castro Rebelo, ela entra em 18, né? Depois só vão entrar 2 diplomatas, acho que uns 6 ou 8 anos depois, e aí não é por concurso, elas foram nomeadas. Naquela época tinha concurso, tinha nomeação, tinha concurso. Começa a ter concurso mesmo mais sério a partir da década de 40, né? Com regularidade, frequência e o acesso ser por essa única porta de entrada. Mas essa reforma, ela vem num contexto do Estado Novo. Então, num contexto muito conservador. Ela vai durar de 38 a 54. Além de restringir o acesso de mulheres, ela faz uma outra coisa que também foi importante, mas no caso foi positiva. Ela junta o track consular com o diplomático. Até então, eram coisas separadas e hoje na carreira diplomática elas estão juntas, né? Mas a Maria José de Castro Rebelo, que aliás pelo movimento de mulheres a gente conseguiu nomear um edifício atrás do palácio, né, com o nome dela, para dar visibilidade em 2017. Agora a gente criou um prêmio para autoras de relações internacionais também com o nome dela. A Maria José, para ela conseguir prestar o concurso, onde ela vai passar em primeiro lugar, ela pede ajuda para um contato de família ao Rui Barbosa, que não só faz um parecer, mas vai conversar com o chanceler, que é o Nilo Peçanha, à época, e convencer o chanceler de que não havia nenhum empecilho legal para ela prestar o concurso.
Agora, quando ela passa, Branca, isso é muito interessante, tem um livro de um diplomata que é o Guilherme Friassa, que ele estuda essas primeiras gerações, e ele conta das crônicas do Lima Barreto, contrário à entrada dela. E só para não deixar o Oswaldo Aranha sozinho. Né? O Lima Barreto, ele chega a escrever uma crônica, e isso está no livro, recomendando que o Nilo Peçanha se preocupasse em arranjar marido para ela. Então, assim, era esse o nível, isso está documentado. Essa primeira geração aí de poucas vai enfrentar resistências e preconceitos imensos, desde algo que depois ainda continua por muito tempo, que é sempre a tentativa de destacar essas mulheres em trabalhos mais ligados aos cuidados, ou seja, a área administrativa ou a área consular, ou simplesmente pelo fato de ser mulheres, achar que elas não vão conseguir, por exemplo, um argumento muito usado à época, isso poderia impedir a procriação, que seria a função maior da mulher. Agora, uma dessas mulheres que entrou e que permaneceu, enfim, ela vai chegar ao topo da carreira em 1956, a primeira diplomata de carreira mulher que chega a embaixadora é uma brasileira, que é a Odete de Carvalho. Mas como assim? É a primeira no mundo? Nunca tinha tido uma embaixadora? A primeira no mundo de carreira. A primeira que prestou um concurso e seguiu todo o percurso. Não houve, não sei se outra ou outras, mas houve nomeadas politicamente, né? Porque o cargo de embaixador é um cargo de livre disponibilidade do ou da presidente da República. No caso nosso, essa senhora foi a primeira diplomata de carreira a chegar ao posto de embaixador. Porque a carreira, não sei se o pessoal que acompanha a gente tem muita clareza disso, é uma carreira... Não, ninguém tem, é muito complicada então, a carreira de vocês. Eu ia até te pedir para dar uma rápida explicadinha. Acho legal explicar isso. Então, a gente entra terceira secretária, segunda secretária, primeira secretária, conselheira, ministra de segunda classe e ministra de primeira classe. E embaixadora é o nome, embaixadora corriqueiro que a gente dá para o ministro de primeira classe, mas tecnicamente é o nosso nome quando a gente está no exterior chefiando uma embaixada, uma missão. Mas enfim, você chega no topo da carreira, que foi o que aconteceu com ela. Ela foi a primeira que fez todo esse percurso no mundo e que chegou a embaixadora. Agora, um fato interessante, ela era uma anticomunista ferrenha. Então, ela foi uma pessoa que colaborou com a ditadura, que colaborou com o golpe. Tem também falei já do Lima Barreto, agora estou dando essas características dela. Assim, o ser humano é complexo. Esse é um dado também documentado e estudado sobre ela. Agora, ela, que foi a primeira embaixadora branca, ela é conhecida como Dona Odete. E eu acho que isso diz muito das resistências, né? A gente jamais falaria em seu Celso, seu Mauro. Imagina. E ela, ainda hoje, nas entrevistas das pessoas que se relacionaram com ela ou que foram chefiados por ela, ela foi conhecida como Dona Odete. Eu acho que isso explica muito por que a gente está tendo essa conversa aqui hoje, né? Você tem esse cargo, você é alta representante para temas de gênero, né? É isso, do Itamaraty, né? Sim. E o que significa isso? Assim, o que você faz? Como é um dia típico teu nesse cargo? Olha, o meu portfólio de trabalho principal, a minha missão é buscar contribuir para a transversalização de gênero na política externa. O que isso significa? Que haja um olhar contemplando gênero, não apenas nos temas que tradicionalmente negociam direitos e questões relativas a gênero e às mulheres mais especificamente, mas em todas as áreas da política externa brasileira. Esse conceito de transversalização, ele vem desde Pequim, desde 1995, teve um marco muito importante que foi a 4ª Conferência das Mulheres, onde esse conceito começa a ser construído, e a gente busca desde 2003, com a criação desse cargo que eu ocupo no momento, que isso seja expandido. Realmente, assim, a transversalização, falando parece fácil, mas é um esforço fazer com que todas as áreas tenham esse olhar e se engajem, né, nessa perspectiva. Esse objetivo, ele foi plasmado como um dos objetivos da política externa brasileira para o período de 2024 a 2027, numa ferramenta, vou chamar assim, de organização das políticas públicas brasileiras, que é o Plano Plurianual, é o PPA. O Plano Plurianual, ele é sempre feito no primeiro ano de um governo e ele começa a valer no segundo para terminar no primeiro ano do governo seguinte. E com isso a gente busca justamente que haja uma certa continuidade de Estado e não só de governo nas políticas públicas. Então, assim, o meu mandato, que eu busco fazer dentro do Itamaraty, com os outros ministérios, com a sociedade civil, é isso, é que haja uma perspectiva de gênero
E qual é a nossa perspectiva, a gente também pode conversar sobre isso, na política externa. Mas como o próprio nome diz, né, alta representante, a minha função tem sim uma dimensão muito grande de representatividade, que é uma das funções da diplomata, do diplomata, negociar e representar. Então, eu faço a interlocução com pessoas, sobretudo mulheres, mas não apenas, que ocupam cargos análogos a esse que a gente criou aqui no Brasil, no Itamaraty, em outros países. Isso é algo muito presente na minha vida de trabalho. Eu me ocupo também das discussões de política externa feminista. Muitos países adotam esse rótulo e têm adotado essa política. Eu me engajo sempre no diálogo com a sociedade civil, conforme certos processos de negociação. Então, por exemplo, agora a COP, tudo que diz respeito a gênero e a raça, eu estou envolvida. Eu gasto bastante tempo lendo os informes, os relatos que vêm dos meus colegas, dos diplomatas, sobretudo em Nova York, em Genebra, na OEA em Washington. Então, como esses temas estão sendo negociados, o que está sendo desafiado, o que está sendo proposto. Essa semana eu tive uma audiência com a nova ministra das Mulheres, então fui conversar com a ministra Márcia Lopes, fazer um alinhamento. Recebi uma embaixadora francesa, que estava de visita aqui em Brasília, mais ou menos a minha homóloga lá, para discutir justamente algumas áreas comuns de transversalização. É bem dinâmico. São coisas assim, diferentes. Eu tenho duas perguntas relativas ao que você explicou. Uma é para ver se eu entendi a questão da transversalidade. Então seria assim, que a questão de gênero na política externa brasileira, a negociação com outros países, e eu imagino que instituições internacionais, tipo ONU e tal também, não vai ser só, por exemplo, olha, a gente só vai falar de gênero quando a gente estiver falando de saúde materna. A gente não vai falar só de gênero quando a gente estiver falando de violência contra a mulher. A gente vai falar de gênero quando a gente está falando, sei lá, de comércio internacional, quando a gente vai falando de outras coisas que, a rigor, normalmente não teriam gênero, é isso? Exatamente. Tá. Por exemplo, a gente sabe que os desastres climáticos afetam mais as mulheres do que os homens, né? Mas a gente sempre precisa lembrar disso. A gente sabe que as questões de violência online ou toda a questão das plataformas digitais também afetam mais mulheres e crianças. A gente sabe que os conflitos, né, as guerras são feitas por homens, mas quem sofre principalmente os impactos das guerras, dos conflitos, são as mulheres. Embora a gente sofra tudo isso a mais, tem algo em comum. A gente está sempre subrepresentada nesses espaços de poder e de decisão. Isso é o outro lado da moeda que sempre vem junto nessa discussão de transversalidade. A gente sofre mais os impactos, esse olhar sobre gênero, ele tem que estar presente porque existem camadas de exclusão e de discriminação e as mulheres sofrem essas camadas todas e mesmo entre nós a gente não sofre da mesma forma. Claro que as mulheres periféricas, indígenas, negras sofrem muito mais do que as mulheres brancas de renda mais alta. Então, esse é um olhar que eu acho que o Brasil sempre traz, né? Sobretudo a dimensão de raça, porque ela é muito constitutiva das nossas desigualdades e não é assim em outros países, né? É diferente na Europa, é diferente mesmo na África, né? A gente sofreu a escravidão e isso traz sequelas que determinam o olhar que a gente tem que ter em todas as políticas públicas, inclusive na política externa. É bem isso que você resumiu. E isso que você falou de uma política externa feminista, que você falou que alguns países têm isso e dão esse nome, o que isso significa? A gente tem isso? O Brasil tem isso? Não. A gente não adota uma política externa feminista. Esse conceito, ele vai aparecer em 2014 na Suécia, por uma chanceler, o nome dela é Margot Wallström, em 2014. Ela foi chanceler de 2014 a 2019. Só que de 2010 a 2012, ela tinha ocupado pela primeira vez um cargo nas Nações Unidas que o então secretário-geral, que era o Ban Ki-moon, ele criou, que é o cargo de perita internacional, acho que é uma coisa assim, de conflitos sexuais em guerra. Então, ela vai ter uma experiência muito próxima da situação das mulheres em conflitos em guerra, do estupro como arma de guerra, de como os conflitos afetam mais as mulheres, né? Os homens vão para a guerra e as mulheres ficam, as mulheres migram, as mulheres passam a responder pelas famílias. Isso acho que interfere muito na visão dela de mundo e ela volta, quando ela volta para a Suécia e ela é chanceler, aí ela cria, claro que não só ela, todo o governo na época de orientação mais progressista, pela primeira vez no mundo um país adota uma política externa feminista. No caso da política externa sueca, tinha 3 eixos que eram os 3 R's, né? Em inglês, direitos, rights, representation, então que as mulheres estivessem mais representadas e também que houvesse recursos para financiar resources.
Esse modelo da Suécia, ele vai influenciar outros países. Então, primeiro no norte global, aí você vai ter o Canadá, a Alemanha, França, a Espanha, adotando políticas externas feministas. Em cada país é de um jeito, vai mudando. E depois, na América Latina, o México, em 2020, seguido pelo Chile e, finalmente, pela Colômbia. Eu disse que em cada lugar é de um jeito, mas eu acho que há duas características sempre comuns. Primeiro, a disposição em que gênero seja transversal, que haja esse olhar não só dentro da política externa desses países, mas em todas as políticas públicas. E depois um comprometimento muito grande com a representação, a representatividade de mulheres, especialmente em espaços de poder, né? E eu acho que esses dois eixos centrais aí dessas políticas. Quando avançam governos mais conservadores, como foi o caso na Suécia em 2022, Branca, a primeira coisa é deixar o feminista de lado, né? Tirou o rótulo. A política externa e o compromisso deles com igualdade de gênero nem foi tão afetado pelo que a gente percebe aí no que tem sido publicado. Porque também eles tiveram 40, 50 anos de social-democracia que consolidou isso, né? Mas logo deixa a palavra feminista de lado. No nosso caso, a gente tem esse atravessamento, né, com a criação desse cargo que eu ocupo, e eu acompanho esses debates. Eu, assim, o Itamaraty. Então, a gente está presente também muitas vezes com outros ministérios, sobretudo com o Ministério das Mulheres, acompanhando as discussões e buscando também aportar as nossas perspectivas nesse debate. Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre se é possível transformar os avanços de um governo no tema de gênero em política de Estado, e não só de um governo. Ela vai contar também o que está acontecendo agora no mundo da diplomacia internacional, depois da eleição do Trump, e vai falar sobre os esforços do Itamaraty para tornar o corpo diplomático brasileiro mais diverso. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, pensando em... Você falou em política de Estado, política de governo, como funciona o plano plurianual e tal. Era uma pergunta que eu tinha aqui para você, de se tem maneiras de blindar esse tipo de política quando entra um governo e sai um governo. Pelo que você falou da Suécia, eles tiraram o rótulo feminista, mas a política continuou. Às vezes as políticas se consolidam de uma maneira que um governo novo que entre, mesmo que não concorde, não consegue mudar. Tipo, sei lá, o Bolsa Família, aparentemente a política de cotas no Brasil são políticas que dificilmente as pessoas vão conseguir mudar. E tem alguma maneira de blindar isso? No caso do Brasil, por exemplo, esse teu cargo, se entra um governo que não concorda com a ideia de você ter uma alta representante para gênero, não concorda que a questão de gênero seja discutida internacionalmente pelo Brasil, esse cargo continua ou ele pode ser eliminado? Ele pode ser eliminado. E a gente aprendeu que o desmonte, por exemplo, todo o nosso esquema de participação social construído no Estado brasileiro, as conferências, os conselhos ao longo de décadas, a gente viu como esse arcabouço todo foi desmantelado em muito pouco tempo, né? Então, essa pergunta é super importante, essa reflexão, porque assim, não há nenhuma blindagem absoluta, mas sim há esforços que têm que ser feitos para a gente buscar algum nível de blindagem. Por exemplo, pensando no caso da Suécia, o que eu acho que ajudou a que tenha havido alguma blindagem? Compromissos internacionais. Então, o nível de engajamento de um país com negociações, com processos internacionais que garantam esses direitos, né? Muitas vezes a gente não sabe o que é aquela linguagem diplomática, onde os diplomatas ficam lá virando à noite, negociando e discutindo. O que aquilo afeta a vida da brasileira que está pegando o ônibus, né? Trazendo assim um pouco o debate da política externa como política pública, porque eu acho que isso é muito importante, a gente buscar essa aproximação. Ora, aquilo que a gente está negociando lá fora, hoje em dia, inclusive no cenário atual, o nosso grande esforço não tem sido nem tanto de avançar, mas de tentar deter retrocessos, isso impacta diretamente a política interna que é feita dentro dos países. Então, eu falei um pouco antes de Pequim, grande parte do que nós fizemos de política pública no Brasil para mulheres se espelha na plataforma de ação de Pequim. Em Pequim, pela primeira vez, Branca, a gente vai falar em igualdade de gênero. A gente dá uma dissociada do sexo biológico de nascimento. Porque todo o arcabouço multilateral e de negociação no tema, que começa lá na Carta da ONU, que agora está cumprindo 80 anos, na Constituição do Mundo, né, como a gente chama, na Carta da ONU, tem a igualdade entre homens e mulheres. Aliás, está
na Carta da ONU, no preâmbulo e no artigo 8º, por causa, e eu quero dizer isso, de uma brasileira, que era a doutora Berta Lutz, que foi a única mulher na nossa delegação, uma feminista daquela primeira onda, sufragista e tal, e ela lutou muito com o apoio das latino-americanas, sobretudo trabalhando junto de uma diplomata da República Dominicana, para que houvesse a igualdade entre homens e mulheres. E enfrentou resistência das delegadas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Isso está documentado. Mas, enfim, desde então a gente tem a igualdade entre mulheres. Aí isso vai evoluindo. As negociações, elas são um processo. Sem querer fazer uma digressão, mas trazendo algo importante, a COP, por exemplo, muitas vezes hoje o pessoal acha que a COP é um grande evento. Não, a COP faz parte de um calendário de negociações. Uma coisa super importante vai ser daqui a 2 semanas em Bonn, na Alemanha, onde é a sede da Conferência do Clima, da Convenção Quadro. A gente vai negociar lá muita coisa que vai estar presente no final do ano em Belém. Mas voltando para gênero, então a gente falava em igualdade entre homens e mulheres. Aí é criado já em 46 um órgão especial na ONU, que é a Comissão sobre o Status da Mulher. Depois a gente tem uma primeira convenção, que é a Convenção contra todas as formas, eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra a mulher no final dos anos 70, que é a CEDAW. Aí vem a década de 90 com uma série de conferências, né, muito importantes. Então já na primeira, em 93, que é a de Direitos Humanos em Viena, os direitos das mulheres são reconhecidos como direitos humanos. No ano seguinte, a gente tem no Cairo a Conferência de População e Desenvolvimento, onde entra a discussão de direitos sexuais e reprodutivos. E depois, no ano seguinte, Pequim, que é essa que eu estava descrevendo, e uma série de outros. Esse arcabouço, ele vai se refletir nas políticas públicas, ele vai influenciar, inclusive, a criação das institucionalidades dentro dos estados nacionais, para a criação de no Brasil, primeiro uma secretaria especial, né, para os direitos das mulheres, no começo do governo Lula I, agora, finalmente, pela primeira vez, um ministério. Então, por que existe essa preocupação de que não haja retrocesso nesses instrumentos internacionais? Porque eles garantem, blindam e eles, muitas vezes, inspiram medidas que a gente toma nacionalmente. Essas medidas vão sendo tomadas, e esse é um segundo, acho, fator de blindagem, sobretudo se elas vão se transformando em leis e até em mudanças constitucionais. Você falou do Bolsa Família, né? Muita da força de permanência do Bolsa Família tem a ver com a gente ter elevado o direito à alimentação a um direito social do artigo 6º da nossa Constituição. Então, quando você passa a ter no arcabouço legal esses direitos refletidos, pensando um pouco em conquistas recentes nossas, a Lei de Igualdade Salarial, por exemplo, que a Berta Lutz, já na década de 30, tá? Do século passado, ela lutava por isso. Essa lei é importante. A lei que criou a Política Nacional de Cuidados também. Quando a gente avança no regime constitucional e infraconstitucional, eu acho que a gente consegue blindar. E talvez um terceiro passo, que também não me parece menos importante, é o fortalecimento dessas estruturas estatais. Então, orçamento para o Ministério das Mulheres, carreiras de Estado. No caso do Itamaraty, a gente tem isso muito consolidado, né? Uma carreira de Estado antiga, uma carreira forte, mas a gente viu também como a mudança de orientação política, que o nosso comportamento diplomático no governo Bolsonaro tenha sido, inclusive com orgulho, à época, dos dirigentes de um pária internacional. E aí, em gênero, a gente fugiu totalmente da nossa trajetória. E agora, eu imagino que você esteja sentindo diferença, eu queria saber se você está sentindo diferença já com o governo Trump nessas negociações internacionais, porque não pode falar em gênero, não pode falar, acho que até nem a palavra mulher, né? Também não pode falar, e não pode falar numa série de coisas. Já dá para sentir esse efeito nas negociações internacionais? Sim, muito. É muito. Bom, a primeira medida foi um desinvestimento nos financiamentos que os Estados Unidos sempre fizeram, que a gente viu muito na cooperação internacional, na USAID. Então, agora, na Organização Mundial da Saúde, o desengajamento, em todo o sistema interamericano de direitos humanos. Mas, especificamente em gênero, há um entendimento de que apenas se reconhece o sexo biológico de nascimento, Branca. E isso traz muitas consequências. Eles têm uma ordem executiva que até tem um nome esquisito, uma coisa assim, defendendo as mulheres da ideologia de gênero e restaurando a verdade biológica ao governo federal. Esse é um nome assim, em inglês. Essa normativa, por exemplo, pauta hoje a concessão de vistos, né? E a gente viu recentemente o que aconteceu com uma parlamentar nossa, com a deputada Erika Hilton.
né? Uma parlamentar brasileira, eleita pelo povo brasileiro, detentora de um passaporte diplomático brasileiro, apresenta toda a documentação brasileira, desde a certidão de nascimento, né? Dizendo que ela é uma mulher. E aí os Estados Unidos dão um visto para ela com o sexo masculino, porque eles seguem essa normativa. E aí eles desrespeitam, digamos, a soberania dos nossos documentos. E aí eu quero fazer um comentário. A decisão de dar um visto é uma decisão plenamente soberana de cada país. Se eu não vou com a tua cara, eu não dou o visto. E o outro país acata, né? O nacional do outro país tem que acatar. Agora, eles deram o visto, mas eles deram o visto desconsiderando o que diz o documento brasileiro, porque eles estão aplicando essa normativa. Então, eu acho esse caso que ficou público porque era uma pessoa pública e famosa, mas diz muito da concepção, que daí vai ter efeitos, por exemplo, no entendimento de família, que a gente busca ter um entendimento o mais inclusivo possível. Por exemplo, na nossa burocracia, a gente mudou de um tempo para cá os formulários para tirar passaportes, formulários nos consulados, tem filiação 1, filiação 2. A gente não bota mais pai e mãe, porque a gente quer aumentar os direitos. Claro, isso é uma coisa tão evidente, quando a gente aumenta direitos, a gente não está tirando o direito de ninguém. Mas a gente está se enfrentando com esse tipo de realidade que agora está sendo imposta por regimes de orientação muito conservadora, de extrema-direita, eleitos democraticamente. Eu acho que esse é o grande ponto aí de inflexão mesmo e de preocupação. Eu imaginei que a tua vida tivesse ficado mais difícil. Mais difícil. Você está nesse cargo só agora, quer dizer, esse cargo foi criado agora, no Lula 3, não existia antes, né? Exato. E aqui na América Latina, você falou que tem na Colômbia, que tem no Chile, também tem esse cargo. Como é que funciona nesses países da América Latina? É parecido? Tem no México também? É parecido com a gente? Tem. Não é parecido com a gente? No México também tem, então... Então, é super interessante, porque em cada lugar é de um jeito, né? Então, por exemplo, no México, que tem política externa feminista, eu não tenho uma homóloga. Eu converso, na verdade, lá com diplomatas e com uma embaixadora que ocupa uma posição. Hoje não tem uma pessoa nisso, mas é uma política externa que vem sendo levada a cabo e que tem, no caso do México, muito a ver com reformas legais que eles conseguiram fazer lá, elas, sobretudo, desde 2005. Então, no México, eles foram mudando as leis até que chegaram numa reforma constitucional em 2019. E sabe qual que é a realidade hoje lá de representatividade? Elas têm paridade nos 3 poderes do Estado. Isso é algo que a gente sabe pouco no Brasil e que eu acho que a gente devia explorar mais, porque nós estamos lá no final da fila. Eu acho que o Brasil só perde, eu não me lembro se é El Salvador, mas no poder legislativo a nossa representação feminina é de 18%, né? Um índice muito baixo. Então, o México, talvez o que eu possa destacar de mais importante é a paridade nos 3 poderes, né? Realmente é um feito extraordinário. O que não quer dizer que eles não tenham muito feminicídio, transfobia, muito problema de violência. Mas houve esse compromisso, também lá um presidencialismo muito diferente do nosso, não é? O nosso sistema de presidencialismo de coalizão, né? Que também gera certas restrições. Então, por exemplo, o presidente Lula tirou a Ana Moser e tem que compor com a base de governo dele, que escolhe, né, os seus representantes. Lá no presidencialismo mexicano, o presidente ou a presidenta consegue direcionar o Congresso. Então, houve uma vontade política que foi seguida de uma maneira que não foi conflituosa e que gerou esse acúmulo para elas chegarem onde elas estão hoje. No Chile, o compromisso foi do presidente Boric, foi presidencial. Ele anunciou que ele faria isso. Então, ele teve desde o começo um gabinete paritário, ele buscou avançar muito na representação das embaixadoras no exterior. Houve mudanças que foram feitas por um compromisso dele, acho que muito geracional também, muito forte no nível do presidente. E a mesma coisa aconteceu, quer dizer, é diferente, mas também houve, no caso da Colômbia, o compromisso do presidente Gustavo Petro. Ele anunciou na Assembleia Geral, em 2022, que é quando tem a abertura das Nações Unidas, no discurso dele, ele anunciou que a Colômbia adotaria e ele conseguiu aprovar por lei a política externa feminista colombiana. No caso da Colômbia, o que eu acho que tem de mais bacana, assim, interessante, é que foi um processo construído muito com a sociedade civil colombiana, mas lá eles têm um enfoque grande para questões de conflito, essa agenda de mulheres, paz e segurança, pela história mesmo de guerrilha, enfim, de muita violência no país. Nós, eu e elas, a gente procura sempre buscar pontos em comum e elevar essa agenda. Então, por exemplo, quando tem visitas presidenciais,
Quando o presidente Lula foi para esses países, a gente trabalhou o tema, ou quando esses presidentes vêm para cá, a gente busca dar visibilidade, tentar envolver os parlamentos, né, que é uma agenda que a gente está trabalhando com o México, um pouco nesse sentido. E voltando agora para o Itamaraty em si, né, você falou que no legislativo aqui a gente tem 18%, é muito pouco, a gente não tem paridade em lugar nenhum, né? E eu queria saber como é que é isso dentro do Itamaraty. Quais são os números, assim, número de mulheres no Itamaraty em cargos mais importantes, número de mulheres negras, se tem ação afirmativa, se tem algum tipo de programa para que tenha mais mulheres ou mais mulheres negras ou homens negros também, se tem. Quais são os programas de raça e gênero? Então, o número é baixo, a gente tem uma média histórica de 23% de mulheres, tá? Se a gente pega um outro recorte de 2002 para cá, sobe para 26%, porque houve concursos em que poucos, mas houve alguns em que as mulheres entraram quase 40%. Mas eu vou usar o dado histórico, que é de mais ou menos 23%. Para responder sobre mulheres negras, por exemplo, acho que é importante dizer que uma primeira medida que a gente fez foi fazer censos dentro do Itamaraty para a gente conhecer a fotografia do nosso corpo de servidores. Então, a gente fez até o momento 3 censos sobre mulheres na diplomacia, não só diplomatas, mas também das carreiras que acompanham, que é oficial de chancelaria, assistente de chancelaria, 2 censos étnico-raciais e agora, mais recentemente, um censo de pessoas com deficiência. E aí, olhando o recorte de raça, 14% das diplomatas se reconheceram como pretas ou pardas, tá? Isso corresponde, esse censo estou usando o dado de 24, isso corresponde a um universo de 51 mulheres, tá? De 366. É uma minoria. Pessoas negras, tá? Homens e mulheres, pretos e pardos, 15%. Então, uma ação que a gente fez foi buscar que nas bolsas que são dadas para pessoas negras, que é aquelas bolsas que eu disse lá no começo que a gente dá, na verdade, desde 2002, além de aumentar o número de bolsas, então, acho que o ano passado foram 70, 80 bolsas, a gente impôs o critério de paridade. Metade são para mulheres. Aí a gente está aumentando os coletivos. Então, agora, pela primeira vez, a gente tem essas bolsas também para pessoas indígenas, tá? Porque a gente não tem diplomata indígena. Então, a gente vai ajudar indígenas a estudar. Uma outra ação afirmativa aí, não na entrada, mas está em curso uma capacitação para 30 lideranças indígenas dos 6 biomas brasileiros, e a maior parte é de mulheres. Eu vou conversar com eles e com elas a semana que vem, para a COP. Eles estão seguindo, é um programa que a gente está fazendo com o Ministério dos Povos Indígenas e também com o Ministério de Mudança do Clima para capacitar indígenas para as negociações. A gente quer expandir essas bolsas para além de negros e pessoas indígenas, também para mulheres de baixa renda e pessoas com deficiência. Isso a gente ainda não conseguiu encaminhar, mas a gente está trabalhando, precisa de recurso, precisa fazer acordo de cooperação com as fundações, mas a gente está caminhando nesse sentido. Essas ações, Branca, elas na verdade elas estão num guarda-chuva, que eu acho importante nomear, que é o Plano de Ação do Itamaraty, contribuindo para um programa maior, que é uma iniciativa do governo federal, do final de 2023, que foi o lançamento do Programa Federal de Ação Afirmativa, que é um chamamento, é um decreto presidencial, é um chamamento a que todos os ministérios providenciem seus planos de ação, suas ações, olhando para 3 grandes coletivos: mulheres, pessoas com deficiência, e o terceiro é indígenas, pessoas negras e quilombolas. Então, o Itamaraty, no final do ano passado, foi o primeiro ministério a apresentar seu plano de ações, que foi algo construído entre todas as áreas do ministério. São 34 ações, 24 tem por público mulheres, aí são ações muito diversificadas, mas tem uma que eu acho que é muito importante, ela já trouxe um impacto agora na entrada de diplomatas, que é uma reserva de vagas para mulheres prestarem o concurso. Então, o concurso de admissão, ele é feito por fases, né? Tradicionalmente, as mulheres prestam mais ou menos em 40% e sabe-se lá Deus por quê, passam uns 25% para a segunda fase e vão chegar lá no final uns 23%. É assim, a gente estudou, não sabemos por que é assim, fazemos já faz tempo banca paritária entre homens e mulheres para essa primeira prova, sabe? Pensando, sei lá, vai que
Também isso não trouxe um resultado de mudança. Então, o que a gente fez no ano passado, estamos fazendo esse ano de novo. É uma solução bem engenhosa. A gente chegou num número, o ano passado foram 75, que quando a gente coloca 75 mulheres a mais para a segunda fase, a gente chega num universo em que elas são 40% e eles são 60%. Então, a gente garante que façam a segunda fase um universo um pouco mais equilibrado entre homens e mulheres. O resultado prático dessa medida é que no ano passado entraram 32% de mulheres, né? Se não tivesse tido a medida, teriam entrado só 22%. E o mais bacana é que as primeiras colocadas, Branca, elas são desse universo. Então são pessoas, mulheres que estavam super bem preparadas, né? Acho que segundo, terceiro, sexto lugar, por exemplo, elas não teriam entrado se não tivesse havido a medida. E houve a medida e elas entraram. O total foi de 16 mulheres em 50, 8 foram beneficiadas pela ação afirmativa e desse universo 5 são negras. Então foi um passo importante de avanço um pouco na representatividade. Agora, o avanço da representatividade não pode se dar só na entrada. É claro que a gente tem que aumentar a base, né? Tem que se dar também no topo da carreira, nas posições de poder. E aí a gente tem, pela primeira vez, mulheres ocupando posições de poder. Então, a secretária executiva do Itamaraty, pela primeira vez, é uma embaixadora. A gente tem uma embaixadora hoje num posto onde a gente nunca tinha tido, que é Nova York, em outros postos importantes, mas falta mais mulheres ocupando posições de poder. A gente, por exemplo, nunca teve uma chanceler. Na América do Sul, só o Brasil e o Uruguai. Ah, é? Que nunca tiveram? Que nunca tiveram. Todos os outros países da nossa região já tiveram. Acho que houve um esforço, mesmo nos ministérios, né? É pouco, assim, o número de mulheres ministras, não sei se era 11, depois ficou 9, eu não tenho presente o número no total de ministérios. Nunca houve tantas, mas é uma realidade muito aquém da paridade, né? Eu acho que nesse ponto aí a gente precisa avançar muito. Uma pergunta pra gente encerrar aqui, que eu fiquei curiosa, você descrevendo esses programas. Como vocês fazem para achar essas pessoas? Porque você falou, você não vem de uma família de diplomatas, você gostava dos livros do mundo da criança que te deixaram interessados no mundo, os cachorros, de onde eles vêm e tudo mais. Então, essas pessoas que você quer para trazer mais diversidade, elas provavelmente também não vão vir de família de diplomatas e também não vão ter essa ideia, tipo você com 12 anos dizer, não, eu quero ser diplomata, que é uma coisa engraçada, assim, meio do nada, né? Então, você tem que fazer uma busca ativa, eu imagino. Como funciona? Eu faço, por exemplo, isso que eu fiz aqui. Eu vim conversar com você, por exemplo. Isso, vamos divulgar, gente. Mocinhas, vocês querem ser diplomatas? Tem isso, bora lá. A gente busca dar visibilidade. Tem uma frase em inglês, assim, que é muito boa, que é aquela coisa assim, if you can't see them, you can't be them, né? Se você não se vê, se você não se projeta, você não acha que é possível. Eu nunca tinha visto uma diplomata mulher, assim, eu não tinha essas referências, sabe? E demorei muito para tê-las também na minha carreira. Então, algo que eu acho que a gente fez iniciativas nesse sentido. A gente mandou estudantes, alunas do Rio Branco para tudo que é universidade. A verdade é que o impacto foi pequeno, né? Eu acho que ainda existe, e eu percebo isso conversando com estudantes e eu vou muito a universidades, ainda existe um medo muito grande de não conseguir compatibilizar com a vida familiar. Esse medo aparece muito mais nas moças do que nos moços. E é real, eu acho que para as mulheres ainda é muito mais difícil compatibilizar. Primeiro que assim, de fato, e acho que isso precisa ser dito, não é uma carreira qualquer, é uma carreira em que ela vai trazer questões assim, para a família, para os filhos, de compatibilização. Agora, eu vejo isso, eu tinha esses medos e é um pouco triste, né? Ver que esses medos continuam, né? Que as moças muitas vezes têm medo, assim, eu quero ser mãe, você acha que eu vou conseguir ser mãe? Nossa, eu conheço tantas diplomatas que são mãe, que não são mãe, que casaram, que separam. As coisas acontecem também na vida da gente, assim, por sorte, né? Mas essa questão familiar, eu acho que é ainda um medo muito grande. E ela é muito presente. Você vê, por exemplo, esses dados de paridade que eu disse. Hoje tem uma média mundial, só 20% de mulheres chefiam postos, embaixadas no exterior. É o número que a gente está chegando agora no Brasil. Há 20% de mulheres chefiando postos no exterior. É a média mundial. Então, quer dizer, a própria média mundial, ela é muito baixa. É muito baixa. E deve ter muito a ver com isso que você falou, a questão da família mesmo. Porque você tem que se mudar, sei lá, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, uma coisa assim. E aí é muito mais aceitável a mulher se mudar por causa do trabalho do marido do que o marido se mudar por causa do trabalho da mulher, né? Então,
mesmo essas moças das universidades que não devem nem ser casadas ainda, elas pensam, não, mas como é que eu vou fazer? Porque o filho em si, filho de diplomata se muda e ok, né? Os homens têm filhos e eles se mudam e ninguém morre disso. Mas aí a mulher já pensa imediatamente isso, porque pensa na família como um conjunto, não só os filhos, né? Mas tudo. E aí, o meu marido, ele vai se mudar de 3 em 3 anos comigo? Como é que vai ser o trabalho dele, né? Tem muito casal de diplomata também, né? Mas veja só, elas pensam, eles em geral não. Não, né? Nem passa pela cabeça, não é uma questão, né? Exato, eu até percebo nas gerações mais novas o mesmo tipo de problema. As companheiras dos meus colegas mais jovens ou os companheiros, essas questões também se colocam, mas na geração mais minha e mais antiga, não, né? Então, o sujeito recebe um convite. Olha, eu vou dar um caso pessoal meu. Quando o presidente Lula ganhou e começou o governo de transição, eu fui convidada e poderia ter voltado imediatamente, em novembro de 2022. Voltado de onde para onde? Voltado, na época eu estava em Barcelona. Eu era cônsul-geral adjunto em Barcelona. Mas eu tinha combinado com os meus filhos que eles terminariam o ano escolar, né? Que no hemisfério norte é em junho, julho. Então, eu não voltei imediatamente. Eu voltei e tive a compreensão também dos meus chefes, me esperaram, deu tudo certo. Eu voltei no meio do ano, né? No meio de 2023, assim que eles acabaram o ano escolar deles. Mas se eu fosse homem, muito possivelmente, assim, o clássico é, o cara volta imediatamente, nunca vai perder uma grande oportunidade de trabalho, e a mulher fica lá, daí faz a mudança sozinha, cuida de tudo, né? Existe esse crivo. Ele ainda é presente. Esse olhar que a gente tem também, né? Eu queria que os meus filhos, assim... Eu não servi em muitos lugares, né? Eu servi na Argentina, depois eu servi 4 anos no Paraguai, que foi uma experiência muito bacana, assim, na minha vida. E eu sempre fiquei, depois, no consulado lá em Barcelona, que também foi muito legal para eu entrar nesse universo, especialmente das mulheres, das imigrantes brasileiras, e me aprofundar nisso. Foi algo que me aportou muito também para minha visão de gênero no Itamaraty. Mas eu sempre gostei muito de ficar em Brasília. E não é muito comum isso. Então, em geral, as diplomatas saem mesmo com 2, 3 anos. Mas o que eu quero dizer é que também é possível fazer outras escolhas, né? A nossa carreira dá essa possibilidade também de você ficar bastante na capital, ou de você sair em momentos mais propícios para a sua vida pessoal. A gente tem uma margem de governabilidade grande. Eu acho que é isso, né, gente? Acho que deu para entender super. Não, super legal, adorei. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. E agora você também pode escrever pra gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. E lembrando, sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa, tanto nas nossas redes, quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é do Thiago Picado e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Carolina Moraes. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é do Bruno Lima e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.